Depois de uma semana de chuva aqui, muita água, viu? Fazia muitos anos que não se chovia como choveu aqui, inundou o aeroporto, os voos foram cancelados e hoje a gente está tendo essa noite aí que você pode ver. Tá uma noite agradável, uma noite bonita, algumas nuvens, mas vai fazer um bom fim de semana. Vai dar pra gente desencruar um pouco, né? Tava tudo encruado. Mas você sabe esse boné que você tá vendo aqui, tem aqui uma cruz, né? A cruz representa aí a cruz de Cristo. Então a cruz nós temos duas partes nela. Você consegue ver aqui? Nessa cruz nós temos a parte que é a horizontal e a vertical, né? Hoje falando aí de um vídeo que eu mandei para você, que o cara não sabia, pregou João 23, eu fiquei assim impressionado com o cara pregando. Eu falei, João 23? Eu falei assim, eu lembro que tem 21, mas 23. Ele não achava, você recebeu esse vídeo aí, né? Ele não achava a referência, então ele buscou a Bíblia, buscou no púlpito já, hein? E aí no final ele não achava, ele falou assim, porque está escrito aqui em João 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei assim, ele está escrevendo outra Bíblia, né? Só falta nessa Bíblia também ter o Salmo 171, né? Que teve um sujeito aí que ficou preso muito tempo aí e hoje ele tá famoso. Mas os caras estão escrevendo o Salmo 171 também, viu? Às vezes eu brinco aqui, né? Vou nos lugares e brinco com as pessoas. Mas enfim, aí o cara pregando o Salmo 23 no João 21, João 23. João 23, gente, que confusão é essa? Bom, o que eu quero falar? É sobre a revelação. Então, a cruz, tudo que a gente já sabe aí, mas tem a revelação dela, a revelação. Por exemplo, as pessoas podem ler a Bíblia, mas não estar tendo a revelação. Se não tem a revelação, as portas do inferno irão prevalecerão. Se tem a revelação, né, o mal não prevalece. Então a importância de nós conhecermos a Bíblia, lermos ela e depois termos a revelação do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia fala que a letra mata, né? Se você pegar a Bíblia e usar ela é um caos. Sem a revelação ela vai ser um caos, mas se você usar com a revelação, né? Tanto é que Paulo fala, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, só escrita lá, você vai ter muita dificuldade. Agora, com o Espírito Santo, né, com a revelação, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Espírito é isso? O Espírito da revelação que Jesus nos dá para entendermos melhor. Então aqui, a cruz, né, nós falamos muito aí na ressurreição, na Páscoa agora, todo mundo fala muito. Nós temos duas partes. Que duas partes você vê aqui? Temos a parte aqui, ó, horizontal e a parte vertical. Qual é o relacionamento que você tem tido com a cruz de Cristo? Qual é o relacionamento que você tem feito? Qual que é a relação que você tem com essa cruz? Por exemplo, existe a parte horizontal e na parte horizontal nós encontramos o quê? Com o corpo de Jesus aqui nessa cruz, ou lá na cruz, imaginando, na parte horizontal nós temos o quê? Nós temos os braços, as mãos. E é isso que eu tenho percebido, que o relacionamento nosso com a Bíblia, com Deus, ele tem sido apenas parcial, superficial e também incompleto. Veja bem, nós aprendemos a nos relacionarmos com as mãos de Cristo somente, que é o quê? Senhor, me dá, me abençoa, estende a tua mão, abre portas, faz isso, faz aquilo. E assim nós nos relacionamos com a cruz de Cristo, ou seja, que é a maior bênção que recebemos, mas estamos usando pela metade. Estamos apenas nesse âmbito do receber.
Senhor me abençoa, e não está errado, e Ele abençoa, e não está errado, e Ele vai te abençoar mesmo. Mas é um relacionamento incompleto, por quê? Está faltando a revelação. Nós precisamos entender que a cruz de Cristo também é vertical. Tudo que você passar, problemas que você enfrentar, você vai ter essas duas fases, ou esses dois pontos, o ponto vertical e o ponto horizontal. O ponto horizontal, eu te levo lá para o Salmo 121 que Davi escreveu. Ele diz o seguinte: elevo os olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, toda a nossa existência humana, nós vamos ter este encontro com a cruz, e esses dois pontos sempre vão estar presentes na nossa vida, que é o quê? Quando ele falou, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o monte ali, o que que é? O monte são os problemas, o monte são as lutas, os montes são as dificuldades dessa terra que está cheia de confusão, cheia de dificuldades. Então o que que ele fala? Ele saía no palácio dele e ele olhava para as montanhas e estava cercado. Os exércitos inimigos vinham e cercavam todos eles, cercavam a cidade. Então o que que ele fazia? Ele olhava na vertical, na horizontal. Na horizontal eu vou ver o quê? Problema, vou ver doença, vou ver enfermidade, vou ver dificuldades, vou ver desemprego, vou ver crise, você vai ver tudo. E você não vai dizer que aquilo é mentira, que é a realidade, é a verdade. Quantos diagnósticos médicos as pessoas pegam e elas vão ver e está lá, realmente está diagnosticado com esse mal, com essa dificuldade. Então, nesse âmbito da horizontal, é onde a alma da gente está e ela se abate, e ela se desespera, e é onde nós perdemos ou não exercemos o nosso direito de cura, o nosso direito de libertação. Por quê? Olho para os montes, aí ele pergunta, de onde me virá o socorro? Os montes significam as lutas, obstáculos, dificuldades e todas essas coisas negativas que nós enfrentamos. Aí quando você olha isso e fica desesperado, então você vê o mal, e esse mal poderá lhe atingir. Porque você está num nível de relacionamento só na horizontalidade. Agora tem a parte da vertical. O que que a vertical me traz? Veja bem, então aqui nós podemos ver as mãos, ok? Temos as mãos de Jesus aqui cravadas nessa cruz. E agora, e aqui? Se você chegasse na cruz de Cristo, ela ficava numa altura mais ou menos assim, do nível de 1 metro do chão, possivelmente, para você entender. Então, quando uma pessoa chegava perto da cruz, onde a pessoa estava crucificada, o que que ela encontrava? Qual que era a primeira parte que ela via? Os pés. Então, veja aqui, ó, os romanos colocavam a cruz, né, de maneira que você ficava nessa altura. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui na vertical, nós encontramos o quê? Encontramos os pés de Jesus. É este o relacionamento que está faltando ser completado na sua vida. Você precisa começar a sua vida aos pés de Jesus. Aos pés o que que é? É de joelhos. Eu vou me ajoelhar, então quando eu me ajoelho, eu estou fazendo o quê? Eu estou me rendendo. Eu estou vendo as dificuldades, mas a minha relação vertical começa a prevalecer, então eu vou para a dependência, eu vou para os pés de Cristo, aonde os meus recursos humanos agora já foram esgotados, as possibilidades humanas já foram exatamente anuladas, aniquiladas. Então, aos pés me apresento como a rendição. Eu me rendo aos teus pés, eu me desarmo totalmente, eu passo a ser dependente, eu sou dependente, eu só dependo do Senhor. E quando você chega aos pés de Jesus, todas as pessoas que se ajoelharam diante dele, a primeira coisa que ele fez foi falar, ficar em pé. Ou seja, você já começa a ser colocada em honra. Fica de pé. Levanta que eu quero falar com você, diz a Bíblia. E aí então, a relação com a verticalidade é muito mais importante
do que a horizontalidade. A minha vida, a minha relação com Cristo deve começar pela vertical, porque eu preciso trazer do céu para a terra. Eu não preciso levar da terra para o céu. Às vezes a gente fala, vou levar meus problemas a Deus, né? Tá, na realidade eu preciso trazer a solução para as coisas que estão aqui me afligindo. Do céu é que me virá o socorro. Então veja que Davi agora, ele fala da verticalidade. Então, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o meu socorro vem do céu para a terra. Eu na terra já tenho o socorro quando eu começo pela verticalidade. E aí, subindo depois dos pés, nós vamos ter o quê? O corpo. E o corpo de Cristo é o que é? Você imagina um corpo todo dilacerado, que infelizmente é o que a igreja está hoje. A igreja de Jesus está dilacerada, ela está enferma, ela está machucada, ela está ferida de tanta religião, de tanta confusão, de tanta decepção, por buscarmos nessa região somente da horizontalidade, por só ficarmos, Senhor, me abençoa, Senhor, me abre porta, e só pedintes, viramos verdadeiros pedintes. Então eu me frustro, porque eu estou num relacionamento incompleto com Deus. Nós estamos vivendo um relacionamento parcial, e esse parcial tem as suas dificuldades, viver somente nessa parcialidade. Agora então eu encontro o corpo. O corpo me faz o quê? Quando uma pessoa vai ao médico, ela pega e examina o corpo, não é? Então se a pessoa tem um problema no coração, o que ele vai fazer? Ele vai abrir porque o médico faz isso? Porque ele estudou e ele tem intimidade. Então o corpo de Cristo é a nossa intimidade com Deus. Como que anda a sua intimidade com o Senhor? Como que está a sua intimidade com Deus? A Bíblia fala, né, que o Salmo fala o seguinte, né, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer os seus segredos, a sua revelação. Ou seja, quando eu subo na cruz, encontro com o corpo de Cristo aqui, então eu estou tendo revelação. Com a revelação da palavra de Deus, as portas do inferno não irão prevalecer. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia. Se você não tiver a revelação, esse ato de ter o Espírito Santo, se abrindo para o Espírito Santo para você ficar revelado, as coisas vão ficar na parcialidade. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse, o que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Está lá em Mateus 16. E eles falam o seguinte, tem duas classes de pessoas, pessoas que viviam na horizontalidade, e eles disseram o quê? Que dizem ser o Filho do Homem? Eles falam assim, uns dizem que será João Batista, que ressuscitou, Elias, ou um dos profetas, uma boa pessoa. Que tipo de revelação foi essa? A revelação da horizontalidade. Aí Jesus olha para eles e fala, e vocês? O que vocês dizem? O que vocês estão falando? Perguntou para os discípulos. E você, Pedro, o que você diz? E eles dizem o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para ele, bem-aventurado você é, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então veja, Pedro sai da horizontalidade, ele sai desse nível e vai para esse nível, o nível da vertical. Então Jesus fala o seguinte, tu és o Cristo, ou seja, ele traz uma revelação. Nós temos Jesus como homem, e o Cristo é Deus que nunca morreu. Jesus é o homem que sofreu e padeceu. Cristo é o Deus que nunca sofreu e nunca morreu. Então entende agora como que Pedro sai do campo da horizontalidade, das mãos, me toca, me cura, que isso tudo é verdade, mas é incompleto, é imparcial. Eu costumo dizer, imagina se você comprasse um carro dos seus sonhos.
aí você encomendasse o carro, você pagasse, e esse carro chegasse lá na concessionária, e aí o gerente da concessionária chegasse, ó, seu carro chegou aqui, tá? E ele tá aqui. E ele fala, então vou passar. Não, 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 fica aí. Melhor você não pegar não, sabe por quê? Imagina, pode chover e estragar a pintura, pode arranhar a pintura. Não, deixa ele aqui. Aí você, não, mas deixa eu ir buscar meu... Não, não. Você imagina se você comprasse um produto e esse produto a pessoa te colocasse dessa maneira. Não, eu comprei o carro, eu quero ter ele, eu quero me relacionar com ele por completo. Eu sei que ele está aí, mas e se acontecer isso? E se você roubarem? Eu falei assim, olha, eu comprei, eu quero me relacionar com ele completamente, eu quero sentar nele, sentir o cheirinho do novo, eu quero passear, eu quero glorificar a Deus. Ou seja, você quer ter um relacionamento completo. Imagina você casa e a esposa fica morando com os pais a vida inteira e você morando numa casa sozinho. Você fala, não, eu me casei, ela é minha mulher, ela vai estar comigo. Então agora, quando Jesus fala, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então ele vai falar com a revelação. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus que te revelou. E por esta revelação, por causa da revelação, as portas do inferno, os planos de Satanás, as destruições, as malignidades não prevalecerão. É isso que você tem que entender. Eu preciso ler a Bíblia e buscar a revelação. Eu preciso ler a Bíblia e depender em Senhor. Me ensina, Senhor. Me revela, Senhor. Me ajuda a compreender para que as portas do inferno não prevaleçam, mas não é somente isso, mas para que a minha intimidade, né? Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar. Olha só, horizontal. Eu só conheço, é assim que está a sua vida hoje, a vida de muita gente, só está nesse campo da horizontal. Nossa, Jesus é bom, Deus é bom, Jesus é maravilhoso, nossa, tenho tantos testemunhos, só tenho gratidão, 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 né? Umas coisas até meio superficial, porque a gente está vivendo nesse patamar. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu preciso que as escamas dos nossos olhos, dos meus olhos, caiam. Você não tem mais que pedir nada a não ser o Senhor, me ajuda a enxergar. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E aí subindo, né, eu vou encontrar o quê? A cabeça. E agora, a cabeça tem o quê? A cabeça de Cristo. Então, tende o pensamento dele. Eu vou pensar como Cristo pensou. E agora eu vou olhar como Cristo olhou. Cristo olhou de que maneira? Em todo o tempo ele olhou como? Com revelação. Sabe a revelação? Lembra da máquina fotográfica Kodak? Hoje a gente revela na hora no celular. A gente entregava e ficava aguardando para ficar a revelação. Hoje ainda tem isso com os médicos, né? O médico pede um exame, aí ele fica aguardando para ele passar o remédio, ele fica aguardando a revelação daquele exame. O que o exame vai falar, aí ele vai receitar o remédio. Portanto, nós precisamos fazer a oração, Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Senhor, eu já sei que o Senhor me supriu. Eu já sei que eu sou mais que vencedor. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Eu quero ter, Senhor, enxergar como o Senhor está enxergando. Eu quero falar como o Senhor está falando. Eu quero sentir como o Senhor está sentindo. Eu quero ouvir como o Senhor está ouvindo. Isso é a cabeça. Eu quero falar como o Senhor está falando. Eu quero viver como Cristo viveu. Eu quero viver assim como é o desejo dele no céu, que seja feito na terra. E para finalizar, o pão nosso de cada dia, né? A oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, ou seja, vertical. Venha a nós o teu reino, vertical, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, que o espírito de revelação nesses últimos dias tome conta de você. Que você, ao ler a sua Bíblia, venham cair as escamas. Agar estava chorando no deserto, depois de ter sido mandado embora pelo seu patrão, Abrão, né? Ela era escrava. Depois de um período ela passou a ser escrava sexual, né? Que ela vai ter um filho Ismael. E aí depois que ela tem esse filho, aí começa uma confusão dentro de casa, porque a busca da solução na parte horizontal,
não, eu vou comprar, não, eu vou acontecer, não, eu vou financiar, eu vou fazer aquilo. Nós conseguimos trazer soluções aparentemente boas. Há caminho que aos olhos dos homens parece direito, mas o final dele é de prejuízo e de morte. Então Agar estava chorando depois de ter sido mandada embora injustamente e mandada para o deserto para morrer. Coisa de homem humano, coisa de homem que representa a mim e a você, né? E quando olho para Abraão, eu vejo a mim lá também. Quando eu vejo o homem, todo mundo, nós somos geração, nós somos farinha do mesmo saco, né? Ou seja, pó da mesma terra, né? Somos pó da mesma terra. Então, nossa, aquele fulano era desse jeito? Pois é, eu sou igualzinho a ele, porque eu sou o mesmo pó. A gente não diz aí farinha do mesmo saco? Nós somos pó da mesma terra. Eu e você somos pó da mesma terra. Então, o que o cara fez, eu também tenho essa possibilidade de fazer tanto as coisas boas como as coisas ruins. Bom, então Agar estava lá chorando, pasme, morrendo de sede, ela e o filho dela no deserto, o filho dele já tendo inanição, já sofrendo lá, e ela está lá chorando, e o anjo do Senhor, o próprio Deus, aparece e faz o quê? Ela conta toda a história, porque eu estou em justiça, e apresentou toda a ladainha. Aí Deus falou assim, tá bom, você me falou mal do seu patrão, você tem até razão, mas o que você está precisando, que você não me falou até agora o que você está precisando? Ah, porque eu fui mandado embora, não, porque eu vejo as portas, não. Tá bom, vamos encurtar a conversa, o que você está precisando? Estou morrendo de sede. Aí a Bíblia fala que ele abriu os olhos dela. Pasme, tá aqui a piscina, né, a água, né? Pasme. Quando ela abriu os olhos, ela estava chorando, morrendo de sede, em cima de uma fonte de água, em pleno deserto. Em cima de uma fonte de água, ela estava chorando a morte. E não era só uma fonte de água que saciaria a sede dela. Essa mulher se tornaria a mulher mais rica do mundo. Por quê? Quando abriu os olhos dela, ela tinha água. Ela estava em cima de uma fonte. Você imagina que, né, foi mandada embora. Como é que ela foi ser mandada embora e ser jogada em cima, né, no meio do deserto, em cima de uma fonte? Só que ela não estava vendo. Eu chego à conclusão que nós precisamos não ficar pedindo para Deus nos abençoar, mas pedindo para que Ele me ajude a enxergar. Senhor, eu já sei que o Senhor já me deu. Eu já sei que antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já falou. O Senhor já respondeu. Antes mesmo que a palavra saia da minha boca, na oração, Deus já respondeu. Então o que eu preciso fazer? Senhor, me ajuda a enxergar. E quando ela abriu os olhos, ela estava em cima de uma fonte. Uau, que milagre! Não, não é milagre não, isso já está pronto desde a fundação do mundo para você. E aí o que ele falou? Vai lá e pega. Ou seja, agora eu tenho que ter uma ação. Bom, ela foi, pegou água, deu para o filho dela, nem ela nem o filho morreram. E agora você imagina uma mulher com uma fonte de água. Não é perto do Rio São Francisco ou perto de qualquer... no deserto. Vender água no deserto, gente. Olha o que uma comunicação pela vertical, enquanto ela olhou só na horizontal, ela viu areia seca, ela viu injustiça, e tinha razão, ela foi injustificada, ela foi injustiçada, foi mandada embora, foi despedida, foi humilhada, ficou grávida, né? Ela nunca pediu aquilo, ela nunca pediu para ser mãe de mulher de Abraão, mas enfim, enquanto ela viveu só naquele período do deserto, ela ficou só vendo na horizontal, ela viu o quê? O menino morrendo de sede. Ela viu o quê? Um Abraão injusto com ela, pessoas injustas com ela. Mas quando ela viu, quando ela teve um encontro com o anjo, onde que o anjo estava? Em cima. Quando o anjo quer dizer o quê? Eu vim do céu. Eu vim do céu. O teu socorro, né? A Bíblia fala que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Deus é nosso amparo, Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente quando? Na hora da tribulação, na hora da aflição, na hora do desemprego, na hora da enfermidade, na hora do assalto, na hora, seja qual hora for. Deus foi o socorro de Agar lá no deserto, na hora da aflição. Agora ela só não estava enxergando.
Mas quando ela olhou para vertical, né? Olha só, para vertical, o que você está vendo? Céu. A gente nem enxerga mais o céu, sabia? A gente só fica cabisbaixo, né? Já sai de manhã olhando para o chão, tudo a gente tem que olhar para o chão para pegar. Mas quando você olha para cima, você olha para o alto, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então aí eu vivo a relação completa com Cristo, o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você esteja tendo seus olhos abertos para enxergar a sua porção. E qual que tem que ser a sua oração? Senhor, Davi fala, né, o Salmo, o João 23, do cara que estava pregando, né, quem não entende, quem não viu, o cara estava pregando João 23, que estava escrito em João 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é uma confusão que eu falei no início do vídeo. Mas enfim, quando você fala, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você tem que dizer, eu me recuso a sofrer falta daquilo que Deus me deu. Agora, Senhor, só me ajuda a enxergar. Me ajuda a enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Quero enxergar com os teus olhos. Tira as escamas dos meus olhos para que eu te veja. Antes eu te conhecia, até ontem talvez, ou agora, ou hoje você conheceu Deus só de ouvir falar. Mas experimente essa parte vertical. Mas agora os meus olhos te veem. Eu vejo o trono de Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, e ele falou o seguinte, o pessoal tacando pedra nele, ele falou assim, tem uma coisa para falar para vocês. Eu estou vendo o Filho de Deus em pé, à direita de Deus Pai. Ou seja, ele sendo apedrejado. Em vez de ele amaldiçoar, ele falou assim, para de atacar pedra em mim um pouquinho. Né? Estava sendo injustiçado lá Estevão, inclusive Saulo, né, o Paulo, né, estava lá olhando aquela situação toda, permitindo inclusive, também tem que massacrar mesmo esses crentes cristãos. Então na horizontal ele estava vendo os caras tacando pedra nele sem dó, mas quando ele olhou para a vertical, naquele momento de pavor, então o que aconteceu? Ele disse, estou tendo uma visão, posso compartilhar com vocês aí um pouquinho? Segura a pedra, segura um pouco aí o cancelamento. E ele falou assim, eu estou vendo o Filho de Deus em pé à direita do Deus Pai. E eles ficaram mais bravos ainda. Mas ele teve a visão vertical, e aí você perdoa fácil. Na visão vertical você perdoa, você esquece, você nem sente. Essa é a verdade. Você nem sente. E assim, Agar, quando teve aberto os olhos dela, ela foi vender água no deserto. E vender água no deserto para quem? Para as pessoas. Agora as pessoas vinham como? As caravanas. Imagine a rainha de Sabá passando ali. 1000 camelos. Cada camelo bebe 280 litros de água por vez. Ela não só saciou a sede dela, como foi ser a mulher bilionária, trilionária, a mulher 10 vezes Elon Musk, 10 vezes Bill Gates, 10 vezes George Soros, 10 vezes riquíssima. Por quê? Ela teve os olhos abertos. Que os seus olhos sejam abertos para você enxergar a provisão de Deus, que é recalcada, sacudida e transbordante. Que você saia dessa dor, dessa miséria e viva, não na horizontal mais, mas na vertical, começando o seu relacionamento com a cruz pela vertical. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bênçãos e beijos no seu coração. Weber Pinheiro, tchugadinho com você o ano inteiro. E é isso aqui. Deus é bom, Deus é maravilhoso, nos dá essa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Beijos no coração.